a gente tem nós temos uma coisa de uma fabulação. Então, se eu fico com um ponto meio duvidoso, eu vou meio que preencher ele de alguma forma. E nem sempre a gente preenche com uma dedução correta. E às vezes, para desconstruir um pensamento é difícil. Então, assim, ficou dúvida, fique muito à vontade para perguntar, ok? E hoje eu vou falar sobre algo que eu tenho recebido muitas dúvidas, assim, de onde é que esse negócio veio? Como é que isso surgiu? Por que será que isso existe, essas leis sistêmicas? Porque a grande sacada do Bert foi colocar de forma didática essas leis sistêmicas, que é mais ou menos como a lei da mecânica, a lei da gravidade. Nossa, com uma saturação de luz aqui. Mas, enfim. Vamos lá assim mesmo. De onde é que ele tirou isso? Por que isso acontece no ser humano? Porque tem muita coisa aí que a gente vem percebendo que tem muitas terapias que usavam exatamente essa forma psicodramática, de roleplay. E que uma questão que acontece na constelação familiar é que esse método de verificação, esse método que mostra soluções para a gente, que mostra o que está acontecendo realmente na nossa família introjetada, ele vem acoplado com as leis sistêmicas. Então, ele é muito potente, ele é extremamente terapêutico, ele é eficiente, ele é pontual, ele é rápido. E a grande diferença desse método com as outras terapias é que ele vem com uma intenção. Deixa eu pôr aqui o grandão. Né? Que é organizar as leis básicas dentro da família. Na hora que a gente constela, a gente percebe como é que a família está introjetada dentro do sujeito, como é que a família está representada, ou como é que a família está funcionando. E a gente lida com a constelação também implementando essas leis do pertencimento, que todas as pessoas que fizeram alguma grande diferença ao nosso sistema, elas pertencem, e todos os consanguíneos pertencem também. Não interessa quantos segundos eles ficaram vivos, ou não interessa o que eles fizeram na vida. A ordem da hierarquia dentro do sistema e o equilíbrio entre as trocas dentro do sistema. E de vez em sempre alguém me pergunta, por que exatamente essas três? Por que não outras? E aí tem explicação que é muito lógica, e eu vou bater ela aqui com vocês. Essas três leis, elas estão relacionadas à nossa sobrevivência. O pertencer, o equilibrar no dar e receber, e a ordem, o respeito da ordem dentro do sistema, ela existe e ela atuou para que a gente sobrevivesse. Então, a partir do momento que a gente conseguiu implementar ou perceber isso acontecendo de uma forma intuitiva, esse serzinho cresceu, se expandiu e dominou o mundo. Eu trago aqui para vocês dois periódicos que falam sobre o comportamento de nós desde que a gente era ainda de uma forma muito rústica, mas já humanos, homens sapiens, onde a gente já tinha um cérebro, já tinha uma cognição, o que a gente não tinha era uma tecnologia. E esse cérebro, essa cognição, o Décio, ele formatou bem essa forma de nos colocar, né? Essa cognição, esse cérebro, ele fez com que a gente tivesse estratégias de sobrevivência. E são essas estratégias de sobrevivência que fizeram com que a gente sobrevivesse, que até hoje atuam dentro dos sistemas. E que se a gente quebra, dá ruim. Então, quando a gente exclui alguém, essa pessoa vai ser reincluída num sucessor, seja filho, seja sobrinho. Quando a gente não respeita o lugar, quem toma o lugar que não lhe é devido vai ter questões várias. Quando a gente não respeita a hierarquia, quem veio antes, seja
na aquisição de uma empresa, não respeitando quem constituiu essa empresa, seja dentro do nosso clã, isso também traz consequências. Então, tanto a Scientific American como o livro que eu vou a seguir, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, eles trazem bem em que momento é que a gente virou ser humano, e em que momento que houve uma virada de chave, em que momento que a gente começou a se expandir. Então, essa virada de chave, essa tomada de consciência, esse momento em que a gente realmente vira grupo, que tem um comportamento mais social, acontece há 70 mil anos, na África, que era um país complicado de se viver, onde a gente passa a ter, a ter as estruturas que são baseadas e são calcadas nessas leis que hoje em dia a gente fala, uau, que coisa, né? Eu não sabia que elas existiam, eu não sabia que ela estava aí, eu não sabia que eu estava desrespeitando. Então, desde essa época, aqueles que respeitavam essas leis foram aqueles que continuaram vivos. E continuaram vivos muito bem. A partir do momento em que se estruturou dessa forma, nesse grupamento, nesse clã, nessa cultura, a gente conseguiu esparramar pelo mundo e a gente conseguiu dominar o mundo. Então, surgia um padrão instintivo de cooperação tácita, onde, mesmo sem conversar, as pessoas têm um comportamento de cooperação padrão. Então, isso aí é chamado de revolução cognitiva no ser humano. Porque não pertencer custa a vida. Não colaborar custa a vida. E não saber custa a vida também. Então, num ambiente em que uma picada de marimbondo, que uma fumaça que sai de um vulcão, que a relação com quase todas as criaturas podia ser fatal, para esse ser sem garra, sem presa, sem couro grosso. Foi esse momento em que houve essa revolução cognitiva, essa cooperação tácita que fez a gente sobreviver. Não foi inteligência. Aqui ainda não se inventavam coisas que faziam com que um ser humano conseguisse enfrentar essa criatura. Então, tinha que ter uma cooperação. Desde quem é que fazia a flecha, não necessariamente quem ia para o campo, não era a pessoa mais apta para correr, mas hábil para fazer o instrumento, até quem corre, quem vem atrás, quem chama a atenção do animal, quem faz barulho, quem descarna o bicho, quem pica o bicho, quem distribui a carne. Então, essa cooperação em grupos que não passavam de 70 indivíduos é que fizeram a gente chegar nesse número que nós somos hoje. Então, vamos lá. Nós somos a única espécie no mundo que tem essa capacidade de cooperação global. Tanto para, como eu trouxe o exemplo aqui do avião, que ele é feito com peças que são feitas no mundo inteiro, e tem que haver um respeito, tem que haver uma confiança para que esse avião seja montado e a coisa funcione, quanto para eu planto em Goiás, eu mando para, sei lá, para a Índia para tecer o pano, depois vai para a China para ser costurado, pega um molde de um estilista francês e vende a calça nos Estados Unidos. Então, essa espécie de cooperação fina, só nós somos capazes. Então, essas leis, elas funcionam em outros seres também. Tem muita gente que já tem percebido que animais de estimação, de vez em quando, são trazidos, porque eles também se emaranham nessa teia familiar, mas é retumbantemente mais forte em nós, seres humanos. A gente lucra muito com isso, mas a gente também tem que respeitar isso. Então, esse ser, que há 70 mil anos tinha entre 1,35 m e 1,80 m, e se parecia muito já com um de nós, se eu pego um homem desse, coloco uma roupa qualquer,
e solto numa cidade grande, ele se mistura. A grande diferença dele não é cognitiva e nem é física. A grande diferença dele é que ele não tem instrumentos requintados como nós temos. Ele não tem estimulação como uma criança que nasce hoje, classe média urbana, tem. No computador, na televisão, no parquinho. E ele não tem o tempo para treinar. Então, uma pessoa dessa, dele com 25 anos ele já era velho, com 30 anos ele era ancião. Mas uma pessoa que faz essa pintura aqui que eu trago para vocês, vocês veem, tem a musculatura está representada, a luz está representada, a sombra está representada, está respeitado também a simetria, né, o tamanho. Então, não, o que falta aí é só um instrumento, estímulo e treino. Então, a partir daí, a grande evolução do ser humano foi esse requinte em se alinhar e trabalhar em grupo, se alinhar e ser clã. Isso é tão importante para a gente que quando a gente faz alguma coisa que quebra isso, a gente sente de consciência pesada. Quando a gente faz alguma coisa que quebra isso, o clã não fica bem, porque a gente está mexendo com estruturas ancestrais, onde a gente só deu certo porque a gente vem respeitando essas leis. Então, nessa revolução cognitiva, cooperar, atuando em grupo, o que ele requeria? O grupo tinha que ser coeso e tinha que funcionar de forma coordenada. Então, o membro do grupo tem que se sentir coeso entre si, isso é pertencimento. Ele precisa atuar de forma coordenada, então ele tem que ter uma liderança que fala quem faz o que quando. E essa liderança também tem que ser o detentor de um conhecimento. E o mais velho concentra esse conhecimento. Isso é hierarquia. Então, para eu definir quem vai ser a liderança, a escolha era por idade, porque era o mais velho que tinha mais conhecimento. Não é porque não tinha escrita. Tinha alguns desenhos, já que começavam a fazer alguns desenhos em parede de caverna para deixar informação, deixar registro, mas assim, não tinha nenhuma forma de retenção de conhecimento, de dados, que não fosse o cérebro humano. Então, aqui a idade, ela vale muito. Aqui, assim, qualquer coisa que tivesse que sacrificar alguém, sacrificava o mais novo. E até hoje, em muitos lugares, quando tem-se receio de alguma crise, tem-se receio de alguma catástrofe, eles não escolhem o mais velho para ser sacrificado. Escolhem um jovem, muitas vezes mulher, muitas vezes virgem, muitas vezes criança, porque esse é fácil de repor. O detentor do conhecimento, esse não é fácil de repor. Então, aí é a hierarquia. E cada um dá o melhor de si. Para cada um dar o melhor de si, da próxima vez dar o melhor de si também, tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma justiça. Então, quem dá mais, recebe mais. Porque se aquele que acordou de madrugada, que correu muito, que pulou no lugar mais perigoso, que arriscou a vida, for o que recebe a unha ou o mocotó do bicho para comer, da próxima vez ele não vai fazer isso. Então, aqui tem uma meritocracia de verdade, uma meritocracia muito concreta. Quem faz mais, recebe mais, quem faz menos, recebe menos. E aqui a gente está falando de equilíbrio. Também é uma época que quem faz alguma coisa errada, ele tem que compensar. A gente ainda tem algumas tribos que, com poucos membros, com uma vida difícil, que meio que reproduz isso. Então, entre os esquimós, por exemplo, se uma pessoa mata uma outra pessoa, ele não vai ser preso, ele não vai ser morto, ele não vai ser... O tipo de condenação dele não é pagando com sofrimento. O que ele vai fazer é substituir essa pessoa. Então, se por algum motivo ele mata um membro de uma outra família, ele deixa a família dele e vai ocupar aquele lugar. Porque quando a gente tem poucos membros numa sociedade, e cada um desses membros tem muito valor,
eu não posso me dar o luxo de sair excluindo membros à toa. E qualquer exclusão custa a vida desse outro. Então, esse equilíbrio no dar e receber, nessa época ele também era muito compensado, era muito feito com compensação e não com castigo. E até hoje a gente percebe que quando acontece algo, por exemplo, marido e mulher, quando alguém faz algo contra alguém, é muito mais reparador, é muito mais equilibrante quando há uma compensação do que quando há um castigo. Então, a gente é condicionado de uma forma inconsciente, de uma forma ancestral, instintiva, a fazer valer esses princípios. Porque cada vez que eu quebro o valor do meu clã, da minha família, eu me sinto sobre o risco de não pertencer. E me sentir sobre o risco de não pertencer é desestruturante, porque a nossa alma sente como se ela estivesse correndo risco de deixar de viver, de deixar de ser. E então, assim, esse sentimento de leveza, o sentimento de peso, de consciência leve, consciência pesada, ele vai de acordo com que grupo que eu estou inserido nele. Então, se eu estou inserida no meu grupo de amigas, talvez lá, se eu não ficar com um copo de cerveja, pelo menos na mão, o dia que a gente encontra para comemorar, sei lá, 20 anos de formatura, eu me sinto quebrando regras. Mas se eu estiver na casa do meu pai, eu não me sinto à vontade para estar com um copo de cerveja na mão. Independente se eu vou ficar bêbada ou não com esse copo de cerveja, os valores daquele lugar, eles me deixam de consciência leve, de consciência pesada, com uma mesma atitude. E isso é muito sério, porque em muitos momentos a gente, pelos valores da família, a gente exclui pessoas. A gente a gente julga, a gente toma o lugar do outro, a gente faz questões que quebram essas regras que são maiores. Então, é como se eu deixasse, para pertencer ao meu pequeno grupo, às vezes eu faço coisas que me faz não pertencer à grande egrégora. E aí, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre os círculos do amor, onde vai ficar mais claro isso, que essas leis elas servem em todos os círculos, mas que de vez em quando a gente fica no impasse. Porque para eu me sentir bem no meu círculo, da minha família nuclear, eu faço coisas que quebram essa lei numa esfera maior. Fica claro, gente? E aí dá ruim. E é isso. É quase 7h30. Voltando.